O espaço do ContilNet, gente, está super aberto para falar de desenvolvimento do nosso estado. E é claro que o assunto que paira aqui, né, o assunto chave da nossa Expo Acre não poderia deixar de ser, e por isso mesmo eu não poderia deixar de receber o presidente da FAEAC, que é a federação, me ajude com a sigla, que eu já esqueci, mas eu sei muito bem que o que o senhor tem para dizer é muito importante para a gente. Pois é, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre. Né? Exatamente, FAEAC. Nunca esse nome teve tão presente nas conversas, no noticiário do nosso estado, né, doutor Sueli? Como é que o senhor enxerga o desafio de se fazer agronegócio, né, num estado que por muitos e muitos anos foi conhecido por preservação, né, uma postura bastante conservadora quanto à questão do gado, do pasto? Como é que é isso? Você disse a palavra certa, é um desafio realmente você conseguir mudar um pouco a mente das pessoas naquilo que foi construído durante muitos anos no passado. A gente sabe que a questão do desmatamento hoje é uma questão crucial, é um problema que a maioria das pessoas, da sociedade de modo geral, condenam, né, e não entendem muito bem esse processo. Quer dizer, todo mundo quer o desenvolvimento, todo mundo quer emprego, todo mundo quer melhorar a qualidade de vida. Quer produzir, né? As pessoas estão chamando para si a responsabilidade de produzir. Exatamente. Todo mundo quer indicadores sociais e econômicos melhores. Só que para isso, produzir significa você ocupar o solo, pelo menos no nosso ramo, no nosso negócio, né? O Acre tem poucas vocações, no meu modo de ver. Nós não temos vocação mineral, porque não temos minério. Nós não temos vocação turística, muito pouco, nada que se possa vislumbrar como um grande potencial. A vocação nossa, que nós temos de extraordinário, é um solo de boa qualidade e um clima de excelência. Então, isso nos permite... Interromper por uma coisa, o senhor falou de um paradigma antigo, e eu, como leiga, moro há 10 anos aqui no estado do Acre, e sempre escutei que o solo do Acre era super complicado de ser trabalhado, de ser desenvolvido, que aqui em algumas localizações e alguns municípios o que se planta não se colhe. Me explique direitinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa importante para a gente tocar aqui. Você está certa, não é mentira. Na verdade, nós temos solos de boa qualidade, de um modo geral, de médios para bons, no estado todo. Só que o solo tem duas características, a física e a química. A característica química é o que compõe o solo, né? Os minerais que o compõem, etc. E isso, de uma certa forma, o estado todo nós temos bons solos quimicamente. Mas fisicamente, são solos difíceis de se trabalhar. Porque, por exemplo, quando você tem muita argila no solo, ele com chuva, aquilo fica um barro que você não consegue movimentar máquinas, você tem dificuldade de desenvolver trabalhos. Então, existe grande parte das regiões do Acre em que você, na tecnologia que nós temos hoje disponível, se você plantar agricultura, por exemplo, você não consegue colher, porque você vai colher durante o inverno e as chuvas não permitem que aconteça isso. Mas temos algumas regiões que têm solos que a gente chama de latossolos, que são solos mistos, mas bem drenados. Chove, a água vai embora, não fica aquele barro. E isso permite que as máquinas trabalhem. Então, esses solos dessa qualidade, que têm vocação para a agricultura, para a produção de grãos, são os solos apropriados para você desenvolver esse tipo de cultura. Os outros solos são bons também, mas bons para a pecuária, etc. Porque boi caminha, se vira. Precisa e o boi não tem muito esse problema, ele se vira nesses solos. E, aliás, esses solos mantêm até capim muito mais verde na época do verão, na época que falta chuva. Agora, me conte uma coisa, o senhor falou uma palavra essencial para a agricultura, inclusive há um esforço nacional, campanhas televisivas, massivas, a respeito da tecnologia, né? Agro é tech, então precisa ter tecnologia, precisa haver investimentos. Como é que o governo do estado, a partir desse ano, dessa nova gestão, está vivenciando ou está direcionando essa questão, sobretudo num estado que, como todos os outros do país, está sofrendo com a escassez de verba? O agro é tech e o agro é pop, né? Agro é tudo. Então, veja bem,
O agro, de um modo geral, no Brasil, é o setor da economia mais dinâmico que existe, né? É o setor hoje que está indo super bem na economia brasileira. Os outros setores têm passado por muita dificuldade. É o setor exportador que faz superávit na balança comercial para o país. E é um setor que realmente incorpora a tecnologia com uma velocidade muito grande. Trazer para o Acre um pouco de diversificação da nossa atividade rural é super importante. E nós temos algumas coisas acontecendo que mudam um pouco o panorama a favor. Ou seja, a ponte do Rio Madeira, porque é essencial nós tirarmos grão para Porto Velho. Por que Porto Velho? Porque ali estão instaladas, à beira do Madeira, as grandes tradings, as grandes exportadoras, empresas multinacionais que exportam soja, por exemplo, e milho, e que retiram tudo pela grande via de exportação que nós temos, que é o Rio Madeira. Essa é uma mudança fantástica, né, que nos permite hoje produzir o grão e exportar para um porto relativamente próximo, 500 quilômetros, que é Porto Velho, e não ter que mandar soja, por exemplo, para Paranaguá ou Santos, que aí inviabilizaria. Esse novo cenário de logística nos permite vislumbrar uma nova oportunidade, né, daqui para frente. É claro que você transformar pecuarista em agricultor não é uma tarefa fácil, né? É preciso convencê-lo, é preciso que os filhos tenham essa perspectiva, né, para mover os pais a investirem numa atividade que, inicialmente, você tem que fazer um grande aporte de capital para comprar máquinas, etc. Então, não é fácil. Tem que acreditar que esse exercício todo, que todo esse esforço vai valer a pena, porque o senhor sabe que há uma desconfiança generalizada, né, das pessoas com a política. Quando você chega com um projeto grandioso como esse, mas que também passa por certa polêmica, quebra de paradigmas, etc., e envolve um esforço do Estado muito grande, há quem vislumbre aí algum tipo de problema ou alguma coisa, até pelo desgaste político que existe, que é muito forte. Mas para não falar de crise, eu quero falar de coisa boa. Na pecuária, essa semana mesmo eu recebi a nossa queridíssima Eliane Ciazic, e ela falou muito bem sobre o nosso potencial industrial e como isso também é uma forma de empreender, né, de empreendedorismo, fez essa relação. A FAIAC e os produtores do gado aqui estão se preparando também para essa dinâmica de repente, industrializar outras partes do boi, que hoje são aí, enfim, em outras partes do mundo inteiro viram ossinho de cachorro, viram não sei o quê, e aqui no Acre é desperdiçada? Sabe o que acontece, Sofia? Veja bem, a indústria, a agroindústria, ela surge quase que espontaneamente quando você tem matéria-prima. Então é preciso ter escala para fazer com que as indústrias se sintam atraídas a se instalar aqui. Sim. Não adianta você pensar que se você tem uma produção muito pequena, e portanto uma oferta de matéria-prima pequena, você vai ter indústria querendo investir no estado do Acre. Então, se você pegar o exemplo do Mato Grosso, é isso que vai acontecendo, quer dizer, a indústria vai atrás da produção, vai atrás da matéria-prima. E é claro que nós aqui ainda temos um processamento, como nós deixamos de crescer por conta de 20 ou mais anos em que estagnação, porque tivemos uma política totalmente voltada para a floresta, isso não teve muito resultado, de certa forma foi um fracasso, e travamos o desenvolvimento dos outros setores. Tanto é que, por exemplo, se você compara com Rondônia tem quase 40% do seu território já ocupado por agricultura, pecuária, etc. Nós temos 13, 14. Ou seja, é muito pouco, nós não temos escala para atrair indústria. Então, se você não tem subprodutos da atividade para atrair essa indústria, ela não acontece. Então, nós precisamos produzir, aumentar a produção. E esse é um desafio, porque nós temos que enfrentar um debate extremamente complicado, extremamente reativo, é uma legislação que precisa ser mudada, mas que depende de uma articulação muito grande de governadores da Amazônia, dos políticos da Amazônia, para tentar reverter, em parte, aquilo que nos travaram, aquilo que nos amarraram, nos engessaram. O senhor não acha que a postura do presidente, né, que ele tem aí, de repente, adotado umas práticas de pouco diálogo ou de um conservadorismo mesmo, em termos de, por exemplo, resguardar números, isso pode acabar afetando
ou animando ainda mais uma parte de reação negativa a esse tipo de trabalho? Isso é um entrave hoje, por exemplo, para a FAEAC, para um estado como o Acre, que tem tanto a crescer, mas que precisa ainda debater com ONGs, com todo, né? É um trabalho multidisciplinar. Como é que o senhor enxerga isso? O debate tem que existir, a gente tem que ir para esse enfrentamento. Agora, tem que ir muito alicerçado em números, em conhecimento técnico, para tentar convencê-los dessa necessidade. Nós não podemos ser condenados à pobreza, e é isso que estão nos empurrando à Amazônia. A Amazônia está sendo condenada à pobreza. Ou seja, nós precisamos explorar a Amazônia com toda a racionalidade, com todos os indicativos técnicos que nos permitem fazer isso, com zoneamento, etc. Mas nos engessar do jeito que está sendo feito nos últimos 20 anos, nos condena à pobreza. Agora, o presidente, é claro, é um presidente polêmico, que fala o que vem na cabeça dele, mas de certa forma era preciso enfrentar essas ONGs, era preciso esvaziar um pouco o poder deles, porque a maioria das ONGs, claro que tem ONGs que prestam um grande serviço, mas tem muita ONG que está a serviço de causas que a gente sabe que não são muito interessantes para o nosso país, né? Que defendem interesses que não são exatamente os nossos. A gente sabe disso, são financiados por capital internacional e provocam uma verdadeira difamação dos produtos brasileiros no exterior. Eu me referia, na verdade, também à questão do presidente controlar, vou usar essa palavra que é um pouco polêmica, mas os números, né, do INPE, a gente está com esse assunto muito em voga. Recebi o senador Márcio Bittar aqui, que falou super bem também do ponto de vista dele. Eu queria entender como é que a FAEAC entende isso, trabalha isso, frente a uma população, uma parte, pelo menos, da população, que quer sim resguardar a floresta, que tem essa coisa do meio ambiente muito próxima de si, né? Até por uma questão cultural que o senhor citou. Essa questão do INPE, dos números que são anualmente declarados e tal, como desmatamento, etc., são sempre muito polêmicos. Eu acompanho o INPE há muito tempo. O INPE tem uma postura independente, mas não muito confiável. Ele sempre divulgou números onde ele não qualifica esses números, são números absolutos. Então, desmatou tanto por cento da Amazônia esse ano. Tá, o que foi desmatamento legal e o que foi desmatamento ilegal? Porque o que tem que se combater é o ilegal. O que é legal, o que está dentro da lei, é que naquilo pouquinho que já é permitido, que é 20% apenas de cada propriedade, ora, esse não pode ser computado como alguma coisa danosa. Então, o que o presidente questionou é se esses números estavam corretos ou não, e ele duvidou da correção desses números. Eu também duvido, estou do lado do presidente nesse ponto. Eu acho que há um alarmismo, e o INPE é um dos responsáveis por esse alarmismo, que é uma tentativa sempre de criminalizar os produtores da Amazônia e tentar segurar o desenvolvimento da região amazônica. O desmatamento é uma coisa que vem no Brasil de forma gradual. São fronteiras de desmatamentos que acontecem. Vem uma fronteira empurrando o desmatamento no país e abrindo áreas para produção. Onde abriu área... O presidente da Embrapa até refutou algumas questões, ele foi a público através das redes sociais, que acaba sendo uma excelente maneira também de haver outros pontos de vista, né? Olha, você imagina... O desmatamento, então, é uma coisa que vai avançando e vai ocupando regiões. Naquela região onde desmata, vai acontecendo um desenvolvimento, uma formação de produção, etc. e tal. Se você não desmata, como a floresta não dá retorno econômico, aquilo vai ficando sem atividade econômica, sem perspectiva. Ah, mas aí o Brasil já desmatou um tanto que não precisa mais derrubar nenhuma árvore. A gente ouve muito esse discurso. Eu acho que ele está correto dependendo da visão, do ponto de vista. Se é para um paulista fazendo isso, eu acho que está certo. Agora, para nós que estamos aqui distantes, como é que nós vamos resolver um problema do desenvolvimento de uma cidade onde você não desmatou nada? Por exemplo, aqui no Acre tem algumas, né? Como é que é o futuro de Jordão, de Santa Rosa, de Taumaturgo? Essas cidades têm futuro? Os brasileiros que residem lá, né? Vão viver de quê? Isso às vezes, né, doutor Assuero? Essas pessoas estão condenadas, vão viver sempre à mercê da ajuda do poder público, quer dizer, dessa esmola que vem. Bolsa esmola, né? Então,
nós precisamos resolver essa equação. Nós precisamos encontrar saídas que ultrapasse essa questão desse dilema, né? Desmata ou não desmata, quer dizer, fica penalizando e criminalizando quem desmata, às vezes. Então nós precisamos achar as formas adequadas de resolver isso. Se não acharmos, é muito difícil o governo promover o agronegócio da forma que se pretende. Nós vamos chegar daqui 4 anos, nós vamos estar com o mesmo discurso. Rodando, né? Bom, pequeno e médio prazos, assim, né? Vamos falar de uma perspectiva mais de presente, que as pessoas, claro que a gente fala de agronegócio, fala de um futuro mais digno e tudo, mas hoje, o que a FAEAC pode fazer ou tenta garantir, né, para dar uma esperança aí, para falar, para desanuviar um pouquinho esses assuntos todos, o tema, e desenvolver de fato o agronegócio aqui no nosso estado? A FAEAC é um órgão político de defesa de classe e nós estamos numa interlocução permanente com o governo para tentar estabelecer um plano de desenvolvimento para o estado. Nós já conseguimos fornecer ao governo, ao secretário de Agricultura, uma ideia de construir um polo formado por Rondônia, Acre e Amazonas, aqui criando uma região geográfica definida para o desenvolvimento do estado, porque essa região teria características muito semelhantes de solo, de topografia, etc. A semelhança do tal do Matopiba, que foi criado lá entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E essa região chama Amacro. Tivemos um debate aqui antes de ontem com o maior especialista nessa questão de solos e de georreferenciamento da Embrapa, lá de Campinas, o doutor Evaristo Miranda, que veio aqui trazer a contribuição para esse problema. Está andando e acho que vamos ter novidades. Em pelo menos 6 meses nós estaremos com essa zona criada. Essa zona vai nos permitir mais investimentos, vai atrair investimentos, e a gente espera que a gente consiga diversificar a produção do estado, criando aqui também produção de soja, de milho, que vai permitir ao mesmo tempo criação, fábricas de ração se estruturarem aqui, para poder criar frango, criar porco, criar peixe. Criar emprego, criar oportunidade. Porque do jeito que nós estamos, eu fico muito preocupado ao ver o tanto de jovem que o Acre tem, essas faculdades que nós temos hoje aqui soltando bateladas de formandos todos os anos, profissionais, que não têm perspectiva. Isso é muito triste, é muito complicado. A perspectiva é sair do estado, né? Essa migração natural de ter que trabalhar fora, ganhar dinheiro fora, né? Eu falo isso, há 40 anos atrás eu estava em São Paulo, recém-formado, lá na USP e tal, e naquele tempo o chamamento para a Amazônia, eu vim para o Acre, que era uma região muito difícil na época, era muito longe e tudo mais, né? Continua longe, mas hoje com outras circunstâncias. Depende do ponto de vista, também está aí a Estrada do Pacífico, né? Quem está longe, somos nós, são eles, né? Exatamente. Mas o fato é o seguinte, naquele tempo o futuro estava aqui. E hoje eu falo assim, os netos nossos estão tendo que fazer o caminho de volta. É muito triste isso, quer dizer, então nós precisamos desenvolver o estado, deixar um pouco desse apego exagerado à floresta, essa nostalgia da florestania ou dos seringais, e acreditar que a gente precisa do solo para produzir. E o solo tem uma coisa em cima dele que chama floresta. É um dilema. Como que a gente faz? Se não tirar a floresta, não se produz. Mas em cima desse solo também existem famílias que estão precisando desse desenvolvimento, né? Então fica aí a nossa contribuição, o espaço é todo de vocês, a FAEAC, o governo do estado, enfim, a gente tem que torcer, fazer torcida do contra, é tão complicado, né? A gente tem que torcer para que o melhor, isso tem que ser apartidário, o melhor, quem ganhe seja o melhor diálogo, né? O melhor interlocutor, que as pessoas possam melhorar de vida mesmo. Muito obrigada, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o espaço e dizer que nós estamos aí ao lado das pessoas que querem desenvolver o estado, né? O nosso esforço, a nossa luta dos produtores, dos pecuaristas. Hoje teve um certame aqui, o julgamento dos melhores animais, um desenvolvimento genético extraordinário da pecuária. Isso tudo é desenvolvimento, mas nós precisamos muito mais, nós precisamos ter um choque maior. E a gente depende dessa junção de forças, de esforços de todas as pessoas, das instituições, de todos os segmentos, para que isso aconteça.